Olá, tudo bem com você? Está começando mais um programa Vida e Saúde. A gente pode aprender muito sobre como cuidar da nossa saúde. O programa vai falar hoje sobre problemas que começam na mente ou que podem ter interferência na nossa mente, transtorno de somatização e doenças psicossomáticas. Esse é o assunto do programa de hoje. Mas antes eu quero chamar você para refletir comigo sobre um trechinho do livro Ciência do Bom Viver que diz assim: é pela falta de sucesso em suportar pequenas provas a que somos sujeitos nas pequenas coisas que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. São as pequenas coisas que precisam também da nossa atenção, que merecem a nossa atenção para que a gente possa ter realmente um caráter também saudável. Quero convidar você para interagir com a gente. Acesse o nosso blog novotempo.com para deixar lá a sua impressão sobre Vida e Saúde. O que você quer ver aqui? Qual é o assunto que te incomoda aí com relação à sua saúde física, mental e até espiritual? E a gente tem um time aqui preparado para receber a sua sugestão, para pesquisar, para indicar, de repente, especialistas. E a gente pode trazer o seu assunto aqui para o programa Vida e Saúde. Manda foto também de como é que tem sido a sua mudança, como é que você era antes, como é que você é agora. Como é que tem sido as suas noites? Está dormindo melhor? Tem feito receita mais saudável aí em casa? Conta pra gente a sua história. Certamente vai ser também inspiração para outras pessoas. Olha, hoje a gente vai ensinar aqui uma couve-flor gratinada com leite vegetal, sem queijo, ao molho bechamel, vegano. Receita boa para você fazer aí no dia a dia e também naquele dia especial. Daqui a pouquinho a gente passa os ingredientes. Eu quero mostrar para você quem vai estar aqui com a gente. A gente tem aqui a Vivian Araújo, que é coordenadora do curso de Psicologia no NASP Campus 1, em São Paulo. Obrigada, Vivian. Obrigada a você. Quero agradecer ao NASP também por ceder essa profissional. A Vivian já esteve com a gente aqui outras vezes. É um prazer recebê-la. É sempre um prazer para mim também. Temos também aqui a Vivian Pires, que é osteopata, também parceira do Vida e Saúde, já esteve aqui com a gente outras vezes. A Vivian tem uma especialidade muito diferente, incomum ainda, mas muito boa e muito abrangente. Por isso está aqui com a gente. Obrigada, Vivian. Obrigada a vocês. Olha, transtornos psicossomáticos, somatização, esse é um assunto que a gente não tratou tantas vezes aqui no Vida e Saúde, mas que é muito importante. A mente interfere no corpo, o corpo interfere na mente. Como é importante a gente entender esse funcionamento. Daqui a pouco a Vivian vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas o que é um transtorno de somatização, Vivian? Então, durante os últimos anos, esse é um assunto que já vem sendo tratado há algum tempo, né? Tanto na psicologia quanto na medicina. E aí, a Associação Americana de Psicologia e Psiquiatria, em 2003, lançou um novo manual com alguns outros nomes diferentes, explicando um pouco pra gente do que é isso. Hoje a gente tem o transtorno com sintoma somático. É diferente, então, de transtorno de somatização. Mudou a nomenclatura. Mudou um pouco a nomenclatura. É quando a gente tem um sintoma no corpo, né? Então, a gente tem uma dor de cabeça, só que a gente também tem pensamentos ou sentimentos que exacerbam essas dores ou essas coisas que a gente vem sentindo no corpo. Então, eu tenho um sintoma e acabo piorando esse sintoma com os sentimentos que eu carrego. Ou com os comportamentos ou os pensamentos que a gente tem. Tá. Uma outra coisa que a gente tem hoje é o transtorno de ansiedade de doença. E o que é isso? Eu não tenho a doença, eu não sinto, mas eu fico preocupado em ter. Eu fico ansioso com essas coisas. Isso talvez seja uma coisa ainda mais comum, porque a gente tem visto muitas pessoas, nossa, e o famoso, né, Dr. Google, a gente entra para verificar todos os sintomas. Então, tô com uma dor de estômago. Aí vejo lá, começo a relacionar, nossa, eu tô com isso. E já chego no médico, no consultório também, Vivian, já sugestiona, olha, eu acho que eu tô com tal doença. Então, pode ser, a gente vive, então, também essa transtorno de ansiedade... De doença. De doença. A gente tem algumas separações, né? Mas essas coisas também vêm mudando porque a gente antes separava muito o indivíduo. Ou era só corpo, ou era só mente. E durante muito tempo, as coisas que eram dos sentimentos ou dos pensamentos eram meio esquecidas ou desvalorizadas. Tá. Porque se a gente não visse num exame, não olhasse no raio-x, não existia. Né? Por isso que algumas doenças, né, que a gente mentais ainda tem muito estigma negativo. Não, isso é frescura, porque no exame não dá nada.
E são de difícil diagnóstico. E são de difícil diagnóstico. Por isso que daí, às vezes, a gente fica procurando alguma coisa no corpo que ligasse essas coisas, né? O que mostrasse aquilo pra gente. Hoje a gente está conseguindo, então, ver o ser humano de uma forma mais integral. Tá. Ó, antes de progredir aqui com o assunto, eu quero que você anote aí o que a gente vai precisar para a receita de hoje. A gente está fazendo um delicioso couve-flor gratinado ao molho bechamel vegano. Olha aí, você vai precisar de uma couve-flor inteira cozida. A gente cortou ela, mas está cozidinha. 1 litro de leite de aveia que a gente preparou aqui e a gente pode ensinar a receita depois. 1 dentinho de alho, uma cebola média picadinha, quanto menor, melhor. Noz moscada a gente vai ralar na hora, farinha de rosca e castanha do Pará. É claro que a gente vai usar também sal e azeite a gosto para dar o tempero da receita. Se você não pode fazer agora, daqui a pouquinho tá lá no nosso blog, é só acessar a hora que for mais conveniente para você. novotempo.com/vida e saúde. Vamos começar a fazer então, porque enquanto a gente faz, a gente pode conversar. Nem sempre é fácil a gente tratar o corpo. Talvez seja uma herança da nossa mente ocidentalizada de físico, mental e até tem o espiritual, mas a gente é um só. Vivian, você pode ajudar a gente a entender isso de uma maneira mais clara? Sim, preciso um contexto histórico rapidinho. Tá. Então, assim, o que seria a palavra psicossomática? Psico, né, de psique, mente, e soma de corpo. Então, psicossomática seria a tentativa de unir essas duas estruturas. Só que quando a medicina começou a sair dessa linha, como a gente chama assim, de mágico-religiosa, para uma fase que a gente chama de empírico-racional, então vamos largar essas superstições, os mitos, as crendices, vamos tentar fazer algo que na época não se chamava de científico, mas vamos tentar fazer algo racional. Começou a trazer para dentro da medicina filosofia. Então, no século XVII, houve uma separação assim, vamos começar a pensar agora, não, corpo é corpo, mente é mente. Então, a quem vai ficar o corpo? O corpo era encarado como uma máquina, por conta da linha científica na época do mecanicismo, ou seja, o que significa isso? Se o corpo é uma máquina, ele pode ser reduzido às suas partes, estudá-lo, a gente pode usar o quê? As leis da física e da química. Então, o corpo a gente consegue estudar, porque é possível mensurar, então isso vai ser da medicina. Já a mente, você não consegue reduzir isso a nível físico-químico. É muito abstrato. Né? É abstrato, então a gente não pode palpar. Então isso não é da medicina, isso foi relegado à religião, à filosofia. Então isso ficou separado. Agora, desde Hipócrates, né, conhecido pai da medicina, se tratava o corpo como um todo, com coisas naturais, o estilo de vida, porque entendia-se que era saúde, enfim, o ser humano era corpo, mente e espírito. Então, no século XVII, houve essa crise, assim, essa separação, podemos dizer. Então, lá para o século XIX, no século XVIII, início do século XIX, as descobertas que Freud teve sobre o inconsciente, por isso que elas não foram tão bem aceitas, porque isso não era mensurável, entende? Mas aí, com o tempo, houve essa necessidade desses estudiosos e tal. Não, a gente tem que fazer com que as pessoas acreditem que o corpo é assim. E aí estruturou-se a medicina psicossomática, entre 1930 e 1960, lá nos Estados Unidos. Só que o que acontece? Existiam 2 pilares lá. O pilar da psicogênese e o pilar do holismo. Então, o pilar da psicogênese acreditava nessas teorias que vieram, né, da psicanálise, de que o que a gente tem no corpo pode ser causado pela mente. Então, psicogênese, criado pela psique. Só que isso caiu por terra, lá em 1960. Então, essa ideia, essa relação de causa e efeito vindo da mente pra cá. Recente, então. Então, caiu por terra. Só que o conceito, o que aconteceu? Daí, dessa fase da psicossomática, veio algumas pesquisas e eles identificaram, foi nesse período que apareceu, o que seriam as doenças psicossomáticas? Eles classificaram umas 7, por exemplo, dentre elas a artrite reumatoide na época, né? Então, são doenças que tem essa origem, essa relação causal. Não, aqui, da mente, é psicossomática, vem da mente pra cá. Só que no decorrer do tempo, foi tudo muito rápido, eles descobriram que parecia ser uma relação muito simples, assim. Será que é só assim? Parece que tem mais coisa. Então, essa ideia de mente e corpo caiu por terra. Só que a depender de quem fala do assunto, você entende o que ele quer dizer. Então, o termo psicossomático ou doenças psicossomáticas, ele pode ter várias conotações a depender de onde você pesquisa. Agora, a minha percepção, eu vejo um problema da gente ficar falando muito no termo doença psicossomática. Principalmente para as pessoas, né, que não são da área, mas estudar. Justificando muita coisa. 3 coisas que acontecem. Primeiro,
Porque a pessoa começa a acreditar assim, poxa, então o que eu tô sentindo é da minha cabeça, mas eu não sou louca. Então você pode ter essa conotação tanto da própria pessoa, de que é algo da mente, como dos outros. Nada, isso é doença da cabeça dela, entende? É o primeiro ponto da gente perdurar o termo. O segundo é persistir essa ideia de que é daqui pra cá, daqui pra cá. E a outra era que você começa a separar. Então se existem doenças psicossomáticas, existem aquelas que não são. Mas será que existem essas doenças que não têm um pouquinho da interface psíquica? Então aí você começa a se perguntar. Será que todas elas não existe uma relação? Aqui no meio, vai pro outro então aí extremo. acaba que a palavra fica tentando unir algo que na prática é inseparável. Então acaba sendo mais complicado a gente tentar, né, vários termos e muda o termo, porque tenta explicar, porque aí vai. Mas é importante a gente entender a terminologia para entender do que se trata. Acho que muito bacana a sua explanação também, Vivian. Agora eu queria saber o seguinte, esses sintomas, tem uma idade para começar a se manifestarem? Então, isso independe da idade. Né? Um bebezinho, por exemplo. Pode apresentar algumas questões, sim, né? Crianças muito pequenas, às vezes começam com dor. E às vezes a gente também vai ter que aprender a separar, porque às vezes pode ser uma dor de barriga para não ir para a escola, mas às vezes é uma dor de barriga porque está acontecendo alguma coisa na escola que me leva a não querer ir para a escola. Sim. Entendeu? Às vezes a gente fica separando essas questões e às vezes a gente precisa olhar mais de perto todas elas, né? A gente, como a Vivian também estava falando, a gente é mais do que mente e corpo. Hoje a gente já tenta dar essa questão, no mínimo, biopsicossocial. Eu tenho o corpo, eu tenho o meu psicológico e aquilo que me afeta pelo ambiente, que também pode fazer diferença na forma como eu me sinto e nas doenças que eu posso ter. Faz toda a diferença. E sabe o que é interessante? A nossa mente é tão, como você falou, separado, assim, tal, que aquilo que a gente já falou, a depender do assunto que vai se tratar, você já vai para uma caixinha do pensamento. Então, assim, eu sou fisioterapeuta, osteopata. Aí chega uma pessoa, uma mãe fala assim, olha, meu filho tá com dor nas costas. Se ela fala isso pra mim, ela imagina, tá com dor nas costas, aí começa a lembrar das reportagens que você viu, isso é mochila pesada, isso é aquilo. Mas será que esse menino não tá sendo sobrecarregado com as atividades, com a expectativa da família, com um monte de outra coisa, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa tendência de achar, em alguns casos, não, isso é da sua cabeça, tem outros casos que a gente fala, não, isso aí é falta de força muscular, isso. Então é tudo muito fragmentado, é difícil a gente entender o todo, o que nós somos de coisa, fato. Né? Olha, para nossa receita aqui, a gente vai colocar agora, vamos refogar o alho e a cebola, a gente está preparando aqui o molho bechamel. A gente vai colocar a cebola primeiro, que a cebola parece que refoga mais rápido. E a gente vai colocar em seguida o alho. Vou deixar aqui para refogar e preparar o nosso molho bechamel. Simplesmente eu vou colocar a cebola, o alho, não vou usar farinha nessa receita porque a própria aveia, ela já engrossa. Então não precisa usar farinha, ela é uma receita sem glúten também. Bom, diante de tudo isso, vamos pensar numa pessoa que está com a rotina de trabalho de repente sobrecarregada. Ela pode influenciar, essa rotina pode influenciar nesses sintomas? Então, a gente tem, por exemplo, já claro em alguns estudos, que o estresse, que é uma coisa que a gente sente por conta da vida agitada, tem influências diretas em alguns órgãos do nosso corpo. Né? Então, a forma como a gente trabalha, sem descanso, sem dormir, sem comer direito, podem afetar os órgãos e aí a gente pode ficar doente por conta disso. Então, a nossa forma de viver vai afetar diretamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente, tanto no corpo quanto na mente. E aí, novamente, a gente acaba voltando para aquela coisa do fazer uma coisa só, muito intensamente, né? Volta para o estilo de vida também. Então, de repente, a pessoa está sobrecarregada com as coisas do trabalho, ela está trazendo muita coisa para si, ela é responsável, não há nada de errado com isso. Mas como é que a gente alivia isso? Atividade física, alongamento, coisas prazerosas. Então, realmente, todo mundo, quando eu estou muito sobrecarregada, eu penso, mas todo mundo passa por isso. Como é que as pessoas fazem para passar e ainda continuar vivendo bem? Fala, Vivian. Não, é que a comida também influencia, né? Totalmente, está tudo interligado. O sono, uma noite mal dormida, quanto prejuízo traz pra gente, não é? Sim. Eu tenho uma estrutura aqui. Mostra. Um pouco lúdica, né? Pra gente entender um pouco assim dessa... A gente fala um monte de termo e parece tudo muito complicado.
E talvez pra gente diminuir um pouco dessa intensidade de que nos retratamos tudo tão separadinho, isso aqui retrata bem o que a gente está querendo dizer de essa relação de corpo e mente. Então, assim, a gente tem essa fita aqui, a gente une as duas pontas e a gente consegue ver claramente um lado de dentro e um lado de fora. Tá. Uma borda superior e uma borda inferior. Só que se eu dou... Isso aqui representaria, por exemplo, a nossa mente ocidental. Corpo de um lado, mente de outro. E a gente quer tratar, não, isso aqui é do meu corpo, o que eu faço com o meu corpo? Exercício físico, como direito, eu vou relaxar, uma massagem, férias. O que eu faço com a minha mente? Ah, eu vou pra terapia. Vou pra terapia. Então, aí, vamos tentar, a gente só dá meia volta aqui, ou seja, muda um pouquinho a nossa percepção. Quando Mudou você dá, só um lado. Olha, meia volta. Agora não dá mais pra saber o que é dentro e o que é fora. Se eu ponho o dedo, eu começo do lado de fora. Eu tô fora, 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 fora. Daqui a pouco, chega aqui, eu já virei dentro, eu tô dentro. Então, nós somos quantas isso. voltas a nossa vida não dá, hein, Vivian? A borda superior, de repente, vira inferior. Então, o nosso corpo é isso, não existe uma interface. Isso é mente, isso é corpo. Agora, em tudo a gente vai ter uma interface, né, psíquica, uma interface corporal, enfim, que uma em algum momento vai estar sobrepondo a outra. Então, tudo que a gente faz com o nosso corpo vai influenciar a nossa mente. Tudo que a gente faz com a nossa mente influencia o nosso corpo. Diretamente, diretamente. Ó, eu tenho que tomar cuidado aqui na receita para não queimar o alho e a cebola, porque senão o meu molho bechamel não vai ficar nem bonito e nem gostoso. Eu vou deixar ele bem refogado, mas não queimado. Aqui já tá num ponto legal. O que eu faço agora? Eu acrescento leite de aveia. A gente bateu aveia com água quente e formou leite de aveia. A gente vai fazer um programa só sobre leites vegetais. Tem muita gente querendo saber mais, aprender mais. E essa é uma boa opção para salvar a gente na cozinha. Vivian, você cozinha pro Brian? Ah, eu gosto. Assim, eu gosto, vírgula, vamos aqui de falar. Eu gosto de fazer coisas simples e tal, mas que são nutritivas. Agora dizer assim, eu gosto de cozinhar assim uma vez ou outra. Agora, quando é todo dia, eu não vou mentir, não gosto de fazer todo dia. Agora, eu conheço gente que tem um prazer. Tempo, de vez em quando. Tem gente que tem aquele prazer acústico que está todo dia. Não, eu gosto. Não, eu gosto assim, né? Pontuais, assim, eu gosto. E você, Vivian? Você que não tem um filho para cozinhar ainda, mas gosta de ir pra cozinha? Então, eu não tenho a prática, digamos assim. Se me der uma receita, se eu olhar vários vídeos, o pessoal ensinando a fazer, eu vou, aprendo e fica até bom. Mas... E você se considera chata para comer? Não. Come bem? Não. Eu como bem. Então tá bom. Tirando de ló e quiabo, o resto tá tudo tranquilo. E você? Eu como tudo, e meu filho tem que comer também. Não tem... Coitado mas ele do gosta. Brian, tem que comer, hein, Brian? Mas ele gosta disso. Eu falei, mas vai aprender a gostar, então vamos inventar um jeito. Tem que pelo menos experimentar, né, Vivian? Tem que experimentar. Ó, seguinte, enquanto tá engrossando aqui nosso molho bechamel, a gente vai acompanhar uma matéria agora sobre exercícios de relaxamento. Vamos ver o que dá pra fazer. Relaxar é bom e todo mundo gosta. Por isso que hoje nós viemos conversar com a Jaqueline, que é fisioterapeuta do Rituale, para nos ensinar um pouquinho alguns tratamentos relaxantes que a gente pode fazer em casa. No caso aqui, nós temos todo um ambiente preparado para esses tratamentos, mas com certeza tem como fazer no aconchego da sua casa. Mas vamos lá! Já que me conta, o que tratamento, qual seria esse momento aqui que a gente está vivendo, que está fazendo aqui? Na verdade, isso aqui é um circuito Knipe, que é uma caminhada na água, numa piscina rasa, e o chão tem algumas pedras que estimulam os pés e fazem uma massagem. Como que ele funciona? Como eu tenho que fazer esse exercício? Você pode fazer, normalmente a gente usa fazer depois de uma atividade física mais vigorosa, em que o sangue já foi ativado, e você pode fazer levantando bem os pés, caminhando lentamente de 5 a 10 minutos, para que você faça esse exercício vascular e melhore seu sistema circulatório. Para fazer em casa, nem todo mundo tem um ambiente todo preparado, né, como este aqui do Rituale. O que as pessoas de casa então podem fazer? Você pode ter os mesmos benefícios da vasoconstricção, da vasodilatação, numa banheira com água gelada, por exemplo, numa bacia maior, em que você pode caminhar ali, levantando bem os pés. Também se você morar perto do mar, na praia, num riacho ou num rio raso. Bom, nós chegamos aqui no segundo ambiente, segundo tratamento. Confesso que eu tô encantada, eu tô querendo entrar aqui nessa banheira. Seguinte, banho de aromas relaxante.
Como funciona, Jaqueline? O banho de aromas relaxante é um banho de imersão e você pode, se você tiver uma banheira, você vai aquecer a água bem quentinha de 38 a 40 graus e você pode usar as ervas aromáticas, tanto frescas, se você tiver, como as ervas desidratadas, né? No caso aqui, quais são que eu estou usando aqui? Aí a gente tem cravo, anis, canela e tem o eucalipto, que é extremamente relaxante, mas você pode usar as ervas que você tiver em casa. Tá, no caso, para colocar aqui na banheira, como vocês fazem? Se você tiver a banheira, você pode fazer as trouxinhas das ervas desidratadas, colocar diretamente na água. Se você não tiver nenhum deles, você pode fazer a trouxinha com voal e colocar no seu chuveiro. Pendurar no chuveiro, colocar uma camomila e você vai ter o efeito relaxante do banho quente com o efeito da erva também. Jaqueline, explica pra gente o que é exatamente isso daqui. O pé dilúvio é um escalda-pés que você pode fazer alternado ou contínuo. O alternado é água quente e água fria, 4 minutos na água quente e 1 minuto na água fria, 4 vezes. O pessoal de casa faz como? Você vai pegar 2 baldes, aquecer bastante a água, colocar água quente e água fria, sempre à altura da água, na altura da panturrilha, um pouquinho para cima, para que você tenha esse benefício e tenha esse retorno venoso aumentado também. Jaqueline, muito obrigada, viu, por nos mostrar um pouquinho o que a gente pode fazer realmente para ter um bom descanso, para realmente relaxar e manter a calma. Obrigada, viu? Bom, gente, a gente fica por aqui relaxando. Abraço e até mais. Rafaela se deu bem dessa vez, fez reportagem num ambiente maravilhoso de super relaxamento. Agora eu quero saber o seguinte, a pessoa que somatiza, ela sente dor de verdade ou é um negócio da cabeça? Vivian, fala aí. Sempre vai ter uma interface, né, governante, mas vamos chegar pra mim, eu não vou tratar o aspecto psíquico, não vou tratar a mente, né, não sou psicóloga, mas como fisioterapeuta, eu vou lidar com o corpo dela. Então, o que acontece? Tem gente que chega com dor, Vivian, não deu no exame, o médico me disse que isso é muscular, exemplo, mas não deu no exame, né? E a pessoa fica naquela angústia e os outros ficam julgando sobre o que seria isso, é da minha cabeça? Não, isso não é da sua cabeça. Pode estar acontecendo algumas coisas. Dentre uma delas que acontece no aspecto muscular é o chamado pontos gatilhos. Pontos gatilhos que dão no músculo, eles podem dar dores até incapacitantes. E o que... Então, tá, pode falar. Então, na hora, a gente precisa desativar esses pontos e vai melhorando o quadro de dor. Agora, o que causa esses pontos gatilhos? Falta de exercício físico, alimentação, especialmente uma alimentação deficiente do complexo B, B1, B6, B9, B12. Vitamina D. E não seria nem um quadro de deficiência. Se tiver apenas no limite inferior do considerado normal, isso já é um gatilho para ativar esses pontos gatilhos. Então, assim, resumindo, o paciente chega com dor, especialmente quando não dá no exame, é uma angústia muito grande. E essa angústia já gera mais tensão no corpo. Então a gente precisa cuidar desse corpo, reconhecendo que a dor é real. Tá, então parece que isso aí a gente já tá caminhando pro tratamento, Vivian. Tem alguma outra coisa que dá para ser feita? Então, a gente vai precisar, por exemplo, se é uma questão física, a gente vai precisar tratar o físico também, porque a gente sente. Tá então, bem. se é uma dor de estômago, a gente vai precisar passar com um gastro, vai ver todas essas, fazer o tratamento direitinho. Mas aí a gente vai precisar também ver as questões psicológicas que estão relacionadas a isso. Por que tantas vezes eu tenho dor de estômago? Por que todas as vezes eu sou afetada desta forma? Tá. Então, os tratamentos são sempre complementares, né? Então, eu vou tratar da questão física junto com a questão psicológica, por exemplo, né? Para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, assim. Gente, eu conversando com vocês, me distraí aqui. E esqueci da noz moscada, vou pôr por cima aqui rapidinho. O nosso molho ficou lindo, maravilhoso, mas essa parte a gente tem que usar na panela. A noz moscada tem um aroma maravilhoso, a gente usa só um pouquinho e dá pra colocar aqui, olha, em cima do molho branco, que é um molho vegetariano, vegano, na verdade, só isso. Bom, a gente vai colocar também farinha de rosca pra dar uma crocância na receita e castanha triturada. Eu já ajustei o sal, estava muito gostoso. A couve-flor tá aqui, gente, já estava no vapor, cozida no vapor. Então, vai ficar no forno agora só para dourar. O molho já tá quente, só para finalizar agora, tá? Esse é o que você tá colocando? Tô colocando castanha do Pará triturada. Tá bonito. A produção já deixou uma receita pronta ali no forno. Eu não vou nem levar esse, vou pegar o que tá pronto e a gente já pode degustar. Vamos lá? Vamos.
Olha que gracinha. Tá quentinho, maravilha. Ui, quase que eu deixo cair a nossa delícia aqui. Olha, você de casa não se preocupa que o passo a passo dessa receita tá lá no nosso blog. Então, dá para assistir a nossa conversa aqui tranquila. Vou servir você primeiro, Vivian. Ok. Couve-flor gratinada, essa é a receita que a gente tem aqui hoje. E tem uma saladinha para acompanhar. Você pode servir com arroz, depende do dia, né? Se estiver mais quente, vai com salada. Se estiver mais friozinho, vai com arroz. Aqui, Vivian. Depois, quem quiser, pega mais, tá? Ó, pode provar. Pode ver. Levou um susto aqui, eu falei, eu ia falar com você que está assistindo a gente. Não se preocupe, essa receita é difícil demais. Tenta fazer pelo menos, porque às vezes a gente acha, não vou conseguir, é muito difícil. Essa foi uma ótima opção, simples, rápida, barata, que todo mundo pode fazer. O importante é começar. Às vezes a gente fica muito procrastinando as coisas também, e aí não curte a vida. Sim. Eu vou falar Vivian. como meu filho. Delícia! Delícia, Brian, lindo. Delícia, mamãe. Ó, faz aí em casa e conta pra gente o que você achou. Eu vou provar e já vou desejar. Bom, hein? Sal tá no ponto, couve-flor tá macia no ponto também. Quero agradecer vocês pela participação, ajudaram bastante a esclarecer o tema. E você, telespectador, que de repente está se sente de repente incompreendido, procura um auxílio profissional, psicólogo, um osteopata, um fisioterapeuta osteopata, alguém que realmente vai entender e vai dar a atenção que você merece para resolver esse problema, o que não dá para viver sem saúde. Obrigada e até o próximo Vida e Saúde, gente. Obrigada. Tchau e até mais. E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.